Boa tarde, pessoal. Hoje, conforme combinado, vamos falar então sobre os maias, tá bom? A gente já falou um pouquinho sobre os astecas e hoje a gente vai ter a oportunidade de analisar os principais pontos, né? As principais características desses povos. Então vamos lá. O povo maia habitou a região das florestas tropicais das atuais Guatemala, Honduras, Belize e a península de Yucatán, tá? No sul do México. Então, essa civilização maia era organizada em cidades-estados independentes e descentralizadas, tá vendo? Então já temos uma característica bem singular, bem diferente, por exemplo, dos astecas. Então, os maias que se localizavam ali naquela região da Mesoamérica, bem aqui, ó, América Central, tá? Pegando somente ali a parte sul, né, do México, na América do Norte. Essas cidades eram cidades-estados que eram independentes e descentralizadas, tá bom? Então tínhamos ali as principais delas ali, ó, Palenque, Cupã, né, Mayapã. Então eram várias cidades, eram maias, mas cada um com as suas peculiaridades, com suas fronteiras, com seus costumes, tá? Independentes, viviam de forma descentralizada. Essas cidades maias ali, no século IV, quando se atinge o apogeu máximo do avanço ali, a gente vai ter a expansão desses povos maias, e a partir dessas cidades aqui, das principais, ó, Huachactum, Tikal, eles vão formar uma liga, tá? Lá no século X e XII, que vai chamar Liga de Mayapã. Então, a gente vai ter uma tripla aliança, e essa vai ser a base desse império que vai durar cerca de 200 anos. Tá? Eles vão dominar outras cidades, mas esse domínio, essa expansão vai custar caro devido às rivalidades político e econômica. Tá? Então, por exemplo, se a gente analisar aqui, ó, quando lá no ano de 1527 até o ano de 1546, quando tem a conquista dos maias por meio dos espanhóis, né, principalmente por Hernán Cortés, essa civilização já estava em decadência, tá? Devido a essas disputas, devido à fome, às guerras, às alianças. Então, Hernán Cortés, o espanhol, ele vai somente usar do que? De aliança com outros povos, principalmente os inimigos dos maias, e por meio dessa diplomacia, ele consegue derrotar esses povos maias. Evidências arqueológicas mostram que os maias começaram a edificar sua arquitetura cerimonial há cerca de 3.000 anos atrás. Tá? Então a gente tem aqui, ó, alguns limites, algumas diferenças, mas o que se tem confirmado é que a civilização maia ela apresenta as mesmas singularidades, as mesmas características dos olmecas. Tá? Esses olmecas é o povo de origem da Mesoamérica, desses povos ali da América pré-colombiana, antes do espanhol chegar. Tá? Então, dentro da sua arquitetura, a gente vai ter principalmente as pirâmides que são escalonadas, que geralmente ficavam na praça central dessas cidades e eram utilizadas para cerimônias. Ó, tá vendo aqui, ó, Palenque? Ó, as pirâmides escalonadas, isso aqui que o professor está falando, ó. Vocês vão sempre observar que vai ter o que? Escadas, tá? Mais uma aqui, ó. Tá vendo? E para que isso, professor? Eles usavam de pedra, terra batida, pedras talhadas para fazer principalmente essas estruturas para cerimônias religiosas, tá bom? Porque a religião maia, eles eram politeístas, a primeira coisa que a gente tem que analisar. Tá? O que são povos politeístas, professor? São povos que acreditam em mais de um deus. Né? Então eles tinham vários deuses. Tá? Então eles adoravam a natureza, em particular os animais, as plantas e as pedras. Esses deuses habitavam, né, o Tamonchan, que seria basicamente o paraíso mitológico para eles. Então, da mesma forma que eles acreditavam nesses deuses,
Então, eles adoravam a natureza também, que para eles essa natureza era um local sagrado. Principalmente essas cavernas, que dentro da sua cultura eram justamente portas para os sobrenaturais. Então ali se realizavam o quê? Muitos rituais. Tá? Então eles cuidavam de seus mortos, colocavam-os em urnas e realizavam também os sacrifícios de animais e também de humanos. Esses sacrifícios ali eram para agradar a seus deuses. Então tínhamos sacrifício de prisioneiros e também de algumas pessoas que eram voluntárias. Tá? Então, quanto mais esse prisioneiro fosse importante, fosse um bom guerreiro, mais era prestígio para o imperador. Então, assim se montavam milícias para aprisionar esses grandes guerreiros que eram muitas vezes sacrificados de forma muito violenta. Então, a gente tem relatos de decapitação, o coração era arrancado das pessoas enquanto estavam vivas. Tá? Eles bebiam algumas bebidas alucinógenas que eram feitas a partir de mel, cogumelos, casca de árvores. Somente para elite isso aqui, tá? Essas bebidas que eram alucinógenas, tá bom? Mas depois que bebia isso aí, o negócio ficava estranho, eles ficavam loucos, vinham vultos, faziam o sacrifício. Era um negócio bem estranho, tá? Entre seus principais deuses ali, a gente tem o culto à serpente emplumada, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Certo? Mas eles adoravam também o Deus Sol, o arco-íris, o universo, acreditavam na natureza, nas plantas, nas pedras, nas cavernas. É um povo muito interessante. A sociedade maia eram divididas em hierarquias. Então tínhamos os nobres que faziam parte dessa família real. Cada sociedade tinha, cada dessas cidades ali, né, tinha um rei. Eram cidades independentes, como a gente viu. Então tínhamos nobres, sacerdotes, chefes, cobradores de impostos, os camponeses, trabalhadores, aqueles que faziam parte da camada menos privilegiada e tinham que pagar altos impostos. Tá? Então, devido a ser cidades independentes, devido a cada cidade ter um rei, autoridade, fronteira, isso vai gerar o quê? Muitas guerras. E são justamente essas guerras que o professor falou para vocês ali, que vai auxiliar, digamos assim, o Hernán Cortés a conquistar esses povos. Tá? Porque quando os espanhóis chegam nessa Mesoamérica, na região onde tem a civilização maia, eles já estavam entrando em decadência justamente por causa desses conflitos em torno dessa questão social. A economia era baseada na agricultura, principalmente no milho, no feijão, tá? Na piteira, que era utilizada para a fabricação de balaios e cordas. Eles apresentavam as técnicas de irrigação avançado para a época, o que explica o sucesso na agricultura. Tá? Então a economia era uma economia amonetária, ou seja, não havia moeda, era baseada na questão do escambo, ou seja, na troca. Tá bom? Então se completava essa alimentação com produtos da caça, da pesca, coleta de frutos, plantas, e praticavam comércio de mercadorias com os povos vizinhos no interior do império. Então cada cidade ali tinha seus produtos característicos e o comércio era entre eles mesmos. Tá? Na astronomia a gente tem o que? Eram povos avançados na questão da previsão de eclipses, conheciam o movimento dos planetas, tinham 2 calendários. Tá? Essa questão o professor não vai aprofundar muito porque é o trabalho de vocês, tem um material preparado para a atividade. Então vocês vão poder observar depois ali o conhecimento dos povos mais em relação ao calendário. Para eles o tempo era o que? Circular, o que aconteceu no passado voltaria a acontecer, né? Se repetiria. E devido justamente ao calendário maia que a gente vai entrar naquela questão que amedrontou muitas pessoas no ano 2012, né? Tem até filme que falava vai ser o fim do mundo porque acabou o calendário maia. Então é interessante, depois vocês dão uma lida no material que o professor separou para vocês. Tá? Desenvolveram muito a matemática, com destaque para a invenção das casas decimais e o valor do zero. Isso que é bem interessante, fácil de entender. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, um risquinho. Tá? Então 5, com os pauzinhos aqui, ó, o pontinho, né? Pauzinho, pontinho. 6, risco, 2 pontos.
7, deitado em cima, 7. Tá? Então era um povo extremamente avançado, que deixa para a sociedade atual muito dessas contribuições, né, desse avanço na questão da matemática, na questão da astronomia, na relação do homem à natureza. Eram pessoas extremamente inteligentes. Tá? Usaram uma escrita que era baseada em símbolos e desenhos, que é basicamente o hieroglíficos, tá? Que ainda não foi completamente decifrada, juntamente porque o mesmo caractere ali era usado para 2 ou mais símbolos, né? Então dificulta um pouco. Mas a escrita para esses povos era um presente dos deuses. Então justamente era para algumas pessoas, não eram para todos, né? Mas algumas pessoas privilegiadas poderiam aprender essa escrita. Tá? Essa escrita era utilizada principalmente para o quê? Para as questões religiosas, para anotar os fatos do dia a dia, o tempo, os rituais, tá? Então, justamente para isso que vai surgir a escrita para esses povos maias, e na visão deles, esse conjunto de símbolos e sons era um presente dos deuses, tá? Justamente para anotar as relações do dia a dia, esses fenômenos naturais que eles observavam. Tá bom, pessoal? Então, hoje a gente viu o que foram nesses povos maias, e semana que vem, a próxima aula nossa, terminamos aqui, ó, analisando um pouquinho sobre os Incas, tá certo? Então anote suas dúvidas, leia o material que o professor separou para vocês e, em caso de dúvida, entre em contato. Valeu?